Olá, queridíssimos alunos da terceira série do ensino médio. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de eletivas empreendedorismo. E isto, eu sou o professor Mauro, vou estar aqui conversando com vocês no chat, ansioso para ver as interações de vocês nesse tema que para mim é novo e com a aula do professor José Marques. Professor, olá, Mauro, tudo bem? Como é que você está? Estou aqui ansioso para aprender bastante. Obrigado. Aliás, essa dobradinha está dando muito certo. Já estamos trabalhando em outras aulas, né? De outras turmas. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse conhecimento. E como sempre, a gente sempre traz, né, para esse ambiente. Lembra que o mais importante neste momento, nesses 40 minutos que a gente vai ficar junto, que você é o protagonista. Você tem essa propriedade, dá esse tempo para você, para que você possa refletir em cima do que a gente vai trabalhar aqui, e para que você possa também tomar nota, né? Tenha do lado sempre um lápis, um caderno para trazer, de repente, algumas reflexões, e para que você possa interagir conosco, né? Seja via chat, faz uma anotação aí, de repente, das suas dúvidas, e a gente levanta alguns questionamentos, a participação ao final. Tudo bem? Então, bora lá, vamos começar. Só para a gente retomar em cima da nossa última aula, né, em cima daquilo que já foi trabalhado com vocês, né, quando a gente começa a trabalhar sobre a base de planejamento e monitoramento, né, a gente começa a trabalhar principalmente dentro dos conceitos dos objetivos e das metas, né, em cima daquilo que a gente, de certa forma, começa a desmembrar. O que é o objetivo? O objetivo é aquilo que eu almejo, né, e a meta é aquilo que a gente desdobra esses objetivos e começa a querer criar pequenos passos para alcançar esse objetivo que foi desenhado ao longo desse processo. Ali a gente trabalhou em cima de algumas ferramentas, né, como o 5W2H, e principalmente aquilo que a gente tem como meta SMART, algo que seja realmente específico, algo que seja mensurável, algo que seja realmente atingível, alcançável. Não uma coisa que eu falo, no futuro talvez um dia eu alcance. Não, pelo contrário, tem que algo que realmente fazer tudo isso e algo que seja realmente relevante, que faça sentido para você. E principalmente dentro de uma coisa temporal, ou seja, dentro de um prazo, dentro de um tempo específico, para não cair no limbo, né? Muito pelo contrário. Então, quando você tem tudo isso bem desenhado, né? Sendo específico, mensurável, atingível, relevante e dentro de um tempo dentro de uma base de um tempo determinado, fica mais fácil para você quebrar tudo isso e alcançar toda essa base. Perfeito? E como que a gente vai construir isso, né, em cima dessa base? Quais são os caminhos que nós temos para construir isso ao longo desse nosso futuro, vamos colocar, né, essa base? Quais são os meus objetivos, né? Quais são as minhas metas no momento que eu me encontro hoje, né? Aonde que eu tenho que mensurar e aonde que eu vou chegar, né, ao longo desse tempo determinado? E talvez nesse cenário que a gente vive hoje, né, se você se pega às vezes pensando em cima disso e falou, cara, como é que vai ser meu futuro diante de tanta incerteza que a gente está vivendo hoje? Como que isso é complicado? Como é que a gente começa a olhar para isso, né, sendo que tudo está muito incerto? Né? O que a gente tem que fazer, então, mais uma vez, é reunir tudo aquilo que a gente tem dentro desse aspecto dos nossos comportamentos na empreendedorismo e começar a planejar essas ações daquilo que eu quero alcançar. É ter um objetivo desenhado e falar, tá, como é que eu faço para alcançar isso daí mesmo diante de todas essas incertezas? Como é que a gente trabalha com isso? E aí talvez eu gosto de resgatar sempre um dos nossos primeiros encontros, quando a gente trabalhou ali na sensibilização do que era o empreender, né? E quando a gente trabalhou o desenho daquilo que era o ano de 2020, para muita gente ali, os seus planos já estavam traçados. Né? Ali você já estava querendo falar, cara, eu quero começar a trabalhar, o que eu imagino para isso? Eu quero arrumar um emprego, um estágio, eu quero fazer uma viagem, iniciar um curso, eu quero de repente comprar um carro, uma moto, eu quero fazer a minha faculdade. Olha quanta coisa de repente estava desenhada e de repente nesse momento você se viu o quê? Estanque. Você falou, e agora, o que eu faço? Talvez o momento seja exatamente para você se organizar e começar a analisar tudo isso e replanificar tudo isso, criando esse desenho para o futuro. Perfeito? E aí essa é a forma que a gente vai trabalhar hoje, como é que se desenha esse caminho para o futuro, como é que se desdobra tudo aquilo que a gente viu em termos, né, de saber mensurar tudo isso e como é que a gente executa isso na prática, como é que a gente desenha todo esse cenário. Né? E principalmente, né, como eu falei, como é que se desenha tudo isso nesse ambiente totalmente ambíguo que a gente está vivendo hoje, né? Principalmente para esse cenário.
E aí a resposta é assim, né? Quais são os caminhos que eu tenho que percorrer? Será que é tão difícil? Será que eu não vou conseguir desenhar isso? Cara, eu vou conseguir trabalhar em cima dessa base. Eu vou conseguir trazer tudo isso, mesmo diante de toda essa dificuldade, eu vou desenhar esse novo plano para alcançar essa posição que eu estou colocando. E quando a gente desenha todos esses objetivos, eu não posso esquecer que, tendo todas essas bases, essas linhas determinadas, eu preciso ter principalmente o quê? Atitude empreendedora. E quando a gente fala mais do que os comportamentos empreendedores, é a forma como você se debruça ali em cima para alcançar aquele objetivo que foi desenhado, para que você alcance tudo aquilo que foi, de certa forma, posto e aquilo que foi planejado. Perfeito? E quando você traz tudo isso para esse cenário, quais são as atitudes, né, que são valorizadas em qualquer situação da vida? Né? E aí a gente começa literalmente a desenhar, e exemplificando um pouco, trazendo um pouquinho de cada uma delas. A primeira que se coloca ali é conviver produtivamente com quem? Com os outros. É saber trabalhar com o outro. E de maneira que juntos, de repente, vocês alcancem, né, esse objetivo de maneira conjunta. Pode falar. Tão difícil trabalhar com outras pessoas. A gente estava falando em outro momento, né? Uhum. Porque vivia num mundo onde as pessoas elas sabiam mais ou menos o que cada um assistia, o que cada um lia, o caminho de vida de cada um. Neste mundo de cada pessoa, ela está inserida no próprio mundo virtual, né? No próprio universo particular, nas suas redes sociais. É tão difícil saber o que a minha mãe está pensando na sala ao lado. Imagina dentro de uma empresa. Então, é sobre isso. E é um exemplo que a gente pode trazer aqui, já pegando um gancho no segundo ponto, né, do respeitar e valorizar a diversidade de conhecimentos e experiências. Antigamente não, até semana, quando eu falo, brinca, até o começo do ano, você ficava dentro da sua casa, né, descansava, dormia, no outro dia você estava indo trabalhar, você estava indo para a escola, e a casa muitas vezes é só o quê? O dormitório. Perfeito? E hoje não, hoje tudo acontece dentro de casa. Você trabalha dentro de casa, você estuda dentro de casa, você faz uma série de coisas o quê? Dentro de casa. É verdade. Então você imagina tudo isso, né, diante desse cenário, o que é trabalhar e agregar valor diante de tanto conhecimento e ainda, principalmente, né, eu tenho que conviver produtivamente, porque querendo minha casa não pode parar, porque todo mundo depende dali dentro daquele cenário do emprego, da vida, e principalmente eu tenho que saber respeitar e valorizar a diversidade de quem? De todo mundo. Sim, porque dentro de casa, agora mais do que nunca, existem várias outras realidades, né? Porque Exatamente. as pessoas têm experiências diferentes, uma com uma parede de diferença, né? Exatamente. E às vezes nem tem a parede. Essa é a grande verdade. De repente, dentro do mesmo bloco, você acaba convivendo diante de todos esses cenários. Por isso que quando a gente começa a trazer essas atitudes que são valorizadas, né, dentro da nossa situação cotidiana, a gente lida muito com isso. Conviver produtivamente, respeitar e valorizar a diversidade, compreender os outros, desenvolver a percepção de independência, sem literalmente ferir os princípios que foi colocado antes, né? E principalmente, né, saber administrar os conflitos que surgem ao longo de toda essa convivência, porque é fato, vai ter atrito, e eu tenho que saber trabalhar isso, e principalmente participar de projetos comuns, né, e colaborar para que esse projeto flua. Então, novamente, quando a gente começa a trazer isso, né, você imagina que tudo hoje foi interiorizado para o ambiente da sua casa. E olha o quanto que essas atitudes que são postas aí fazem toda a diferença. Seja dentro de casa, seja dentro da escola, seja dentro da empresa. A diferença é como é que eu convirjo tudo isso para execução de algo maior, daquilo que eu almejo e consigo desenhar, inclusive, aquilo que eu quero para o meu futuro, que não está muito distante. Perfeito? E aí, novamente, só para resgatar um pouco desse olhar, o porquê que as atitudes empreendedoras fazem toda a diferença, a atitude empreendedora, né, elas são aquelas atitudes características que contribuem para o quê? Para o resultado desejado, aquilo que se quer, aquilo que se busca. E quando a gente trabalha muito em cima disso, né, essas atitudes empreendedoras, você aplica em diferentes situações da vida. Inclusive te dando permissividade, né, de você criar relações e comportamentos diferentes com pessoas em ambientes de trabalho, no ambiente familiar. Você cria toda essa base, essa relação. E principalmente a atitude empreendedora, você se desenvolve ela como? Praticando. Né, de base empírica. É literalmente você indo lá e executando. É o jogo jogado. Né? Você tem aquilo, você conhece o conceito, mas é somente quando você coloca ela em prática que você começa, inclusive, a testar,
né? Se aquilo resultado faz sentido ou não para você. Isso é muito importante. Acho que a mensagem de que o empreendedorismo ele é prático, né? Ele não é teórico. Isso aí eu acho que é uma mensagem que Existe um caminho muito forte da teoria que sustenta, mas a parte atitudinal é a forma de você se tornar protagonista. Por isso que a gente fala que é empreender na vida. Porque você toma para si esse protagonismo e fala, eu quero executar, eu quero partir daí. É o jogo jogado, né? É o jogo jogado. Né? E aí, novamente, quando a gente fala de pensando no futuro, né, eu quero exemplificar aqui com vocês, né, uma coisa bem legal, não sei se vocês já viram esse filme. Espetacular, né, esse filme. Que é O Diabo Veste Prada. Eu vou pegar só um contexto em cima desse filme. Se você não viu, já faço um convite. Assista, a dica cultural do final de semana. Pode assistir, que eu acho que vocês não vão se arrepender. Não é chato, tá? não é bem legal. Principalmente pelo contexto e pela história que é vivida. Se vocês quiserem soltar o vídeo, fica à vontade. Professor, esse filme é bem bacana, porque eu não sei nem qual o contexto, a abordagem, né, o debate que você vai propor com esse filme, mas eu acho legal porque quando eu penso na origem da palavra trabalho, né, que vem trepalium, que é o instrumento de tortura, né, eu trabalho sempre como o vilão da nossa sociedade, e neste filme o prazer se esvai nas ações dessa personagem protagonista, né, porque ela não sente o menor prazer no que ela faz, mas ela continua, ela insiste. Mesmo tendo acesso a muita informação, mesmo tendo acesso... Ela é uma privilegiada. Ela é uma privilegiada, só que ela está distante daquilo que ela almejava. Isso. E é por isso que ela quer romper com aquele status quo e aquilo que ela vai buscando, né, em cima dessa transformação. Por isso que a gente faz esse pimbolinho, a gente acabou de falar isso na outra aula. Isso, na outra né, aula, na aula do primeiro, isso, né? que a gente estava falando da origem do trabalho. E é interessante porque, só contextualizando, né, ela sai de uma zona de conforto, ela muda totalmente, né, aquilo que ela tem como objetivo, né, porque ela é uma jornalista, ela sai do mercado, entre aspas, editorial de moda e quer voltar para as raízes dela. E ela muda tanto esse cenário a ponto do próprio, né, a própria chefe dela falou, cara, ela falou assim, ela é muito boa, né, ela falou assim, ela foi a melhor assistente que eu tive em cima daquilo, dentro daquele contexto, e se você não contratar, você vai ser o quê? Você burro. Para aquilo que ela estava trabalhando para mim, ela não era, digamos assim, só que ela rompeu muita coisa para poder chegar ali. Você entendeu? Ela fez muita coisa, ela desenhou, ela falou assim, eu não quero mais isso, eu vou abrir mão do que eu tenho, e para isso ela... É necessário abrir mão. Ela abriu mão daquilo, mas ela falou, peraí, eu vou me planejar e vou buscar um reposicionamento, eu vou buscar essa base. Então, às vezes, essas atitudes, essa forma de encarar a realidade, transforma tudo isso. E aí, em cima disso, por que esse trecho do filme é importante? É a atitude que ela teve de falar, eu vou mudar de trabalho, eu vou buscar eu desenhei um futuro, eu quero planejar isso e eu vou buscar uma nova posição dentro desse mercado de trabalho. Quando ela muda esse cenário, ela desenhou um plano para o futuro. Né? E a primeira coisa que ela fez nesse plano para o futuro, por isso que eu falo, é desdobrar aquilo que vocês viram na última aula e trazer isso para a nossa realidade. Qual foi a primeira atitude que ela teve? Né? Ela falou, cara, eu vou buscar uma oportunidade, eu vou buscar uma vaga. Né? E principalmente, que área que ela foi buscar? Em cima daquilo que ela queria atuar. Se era na área de vendas, na área de atendimento, enfim, daquilo que era o conhecimento prévio dela, ela falou, vou buscar alguma coisa, ou aquilo que ela tem facilidade. Ou então ela está buscando alguma coisa que já é tendência para o futuro. Às vezes, por uma questão de necessidade, né, do emprego, falou, peraí, o que está sendo ofertado e eu tenho competência suficiente para, de repente, trabalhar nisso. Perfeito? A segunda atitude que você tem, uma vez que você está buscando emprego, é o que é? Encontrando essa vaga, o que você tem que ter? Você tem que buscar informação. Buscar a informação da empresa, onde fica, né, o que ela oferece, qual o perfil que está sendo solicitado para a vaga, para ver se eu tenho aquela aderência. Né? E uma vez que a coisa está ali, eu vou começar a avaliar né, o meu perfil e os meus conhecimentos que literalmente são necessários para aquela vaga que eu determinei. E para os valores da empresa, né? Também. Aliás, assim, hoje em dia, quando você busca uma oportunidade e não está alinhado com os seus valores, você pode ter certeza que com o tempo, isso vai ser uma zona de choque atrito. Conflito. Perfeito? E uma vez que você tem isso, né, com esse perfil, o que você precisa ter sempre em mãos? Cara, eu preciso ter o meu currículo. Né? Eu preciso desenvolver isso e de maneira clara, objetiva, né? Tomando cuidado para que isso seja apresentado, por mais que você vire e fala, professor, mas vou mandar, né, por e-mail. Professor, mas eu tenho coisa aqui que eu vou deixar disponível no LinkedIn. Não, mas na hora da entrevista, na hora da base, leva na mão.
Você tem ele aqui. Ou então, às vezes, a indicação de um amigo, você vai passar esse currículo adiante. Sim. Ele vai ser porta-voz da sua notícia. Essa é a grande verdade. Ele vai carregar a tua história e vai disponibilizar isso para as pessoas. E trazendo um ponto, né, uma vez que você tem isso, você vai ter que, já que eu estou atrás dessa oportunidade e tenho um currículo, uma outra coisa também é buscar diferentes, digamos assim, formas, diferentes sites que disponibilizam, né, essas bases de emprego. E aí a gente vai falar de rede social, como eu falei do LinkedIn de alguns grupos, de algumas empresas, CIEE, Aprendiz Legal, NUB, né? Instituto Reciclar. Olha quantas outras bases que a gente tem, né? Onde eu posso disponibilizar também aquilo que eu tenho como, né? Como esse emprego que eu estou buscando, esse trabalho que eu estou buscando. Perfeito? E principalmente uma atitude que eu falo que é muito forte, que às vezes tem, né? Que a gente tem que aprender a desenvolver, é mobilizar a nossa rede de contatos. Eu acho tão chique, as pessoas falam networking, né? Então, tá na moda, né? Cara, a rede de contato é a quantidade de gente que você tem e que você consegue trazer mediante uma situação e você consegue participar da sua necessidade junto, né, com essas pessoas. Não, eu ia falar que isso é muito importante. Eu acho que, eu não sei se eu sou a pessoa mais própria para poder falar sobre isso, mas eu acredito que essa questão de relacionamento interpessoal, né, saber com quem se relacionar é das habilidades mais importantes quando a gente quer procurar um emprego, né? A nossa avó falava sobre isso, né? Ela falava que se mistura com porcos, lavagem come, né, esse tipo de coisa. Ou seja, não se misture com porcos, se misture com pessoas que possam agregar alguma coisa para você, né? E é muito importante quando a gente se associa a essas pessoas, porque a gente sabe que amanhã ou depois as oportunidades, muitas vezes, elas vêm das pessoas que estão do seu lado. Por quê? Porque é muito mais fácil, ele conhece a sua jornada, ele conhece a sua história. Sim. E às vezes é uma questão, eu preciso só começar, eu preciso só ter uma oportunidade. E aí fica muito fácil, de repente, né, como a gente falou, às vezes a chance ela vem de um trabalho temporário, que um amigo te indicou. Olha, professor, eu posso falar sobre algo pessoal. Quando você faz algo com talento, faça sempre. Quando você entra no lugar, mas trabalhe bem, porque tem sempre alguém olhando você. Sempre. E essa pessoa ela vai viver a vida dela, e em algum momento ela vai lembrar do seu trabalho e vai te chamar para aquela empresa, vai te chamar para o sucesso dela. Isso, olha, eu posso falar por experiência própria. Eu vi isso acontecendo ao longo da minha vida. Na minha também, e eu digo mais, tem um vídeo, está no YouTube, do professor Valdez Ludwig. Né? Depois qualquer coisa eu mando para vocês me mandam informação, eu coloco. É super importante. Ele traz exatamente isso, da condição que você tem de sempre fazer um trabalho fenomenal. Tá? E assim, e você tem sempre que fazer isso, tá? Porque esse vai ser o seu grande diferencial e as pessoas vão olhar para aquilo que você faz e aquilo que você entrega, tá? E aí só para a gente pegar esse contexto que a gente está colocando, uma vez que as oportunidades foram criadas, você conseguiu mapear e conseguiu desenhar, você tem que se preparar para quê? Para as entrevistas. E hoje em dia, seja ela presencial, seja ela online, né? E novamente, entrevista é treino. E quando eu falo treinar, cara, treina diante do espelho, vê um monte de entrevista, vê dica no YouTube, começa a buscar uma série de coisas, pega algum amigo seu também que está na mesma situação, simula uma entrevista com ele, faz um call com ele, né? Liga para ele, faz ali, usa o Skype para fazer entrevista, você vai ver o quanto que vocês vão melhorar em cima disso. Se tem algum amigo que trabalha com RH, pede ajuda. E aí, automaticamente, vocês vão melhorando todo esse processo, né? Porque a gente sabe que é dessa forma que você vai ser testado e, principalmente, sabendo seus pontos fortes e seus pontos fracos também. Porque às vezes a gente tem dificuldade de falar da nossa fraqueza, mas quando a gente fala daquilo que a gente também não é tão bom, isso não é ruim. Muito pelo contrário, às vezes as pessoas falam, cara, ele consegue, inclusive, reconhecer aquilo que pode ser o quê? Melhorado. Olha, eu posso falar uma coisa, professor, assim, esse exemplo que você falou aqui, treine, é importante. Perceba como eram as aulas do Centro de Mídias, os professores, como eles conversavam em abril, e veja como eles estão conversando agora com você. Eu vou até mais longe. Vai naquele youtuber que você gosta e veja o vídeo dele de 5, 6 anos atrás, veja como ele está falando agora. Quanto ele melhorou. Fazendo, é o jogo jogado. É o jogo jogado, é aquilo que a gente falou, o jogo jogado muda a coisa. E quando a gente começa a trabalhar em cima disso, e novamente, quando a gente fala dessa aplicação, se tem uma coisa que a gente tem hoje é tempo muitas vezes ocioso. Isto. E aí às vezes a gente se perde, a gente tem um objetivo, a gente está querendo uma nova vaga, uma nova oportunidade no mercado de trabalho, só que a gente talvez não se dedique tanto assim. Use esse tempo que você tem para buscar, inclusive, se qualificar melhor. Melhorar o teu inglês, né? Às vezes é o inglês mais básico, não tem problema, começa a tentar melhorar isso, vai estudar. Aquela coisa, aquele código de programação, às vezes o mais simples, vai te ajudar bastante em cima disso. Hoje você tem uma infinidade de curso gratuito que pode te facilitar em cima disso.
E principalmente, persista. Por quê? Porque com certeza, né, a grande maioria das vezes não sai logo de primeira. É de primeira, é de segunda, é de quinta, não importa. Mas é essa persistência que vai favorecer você diante desse desenho. Perfeito? Vou abrir aqui se tem alguma dúvida, alguma coisa. O chat está aberto. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, né? Estamos aqui ansiosos pela participação de vocês. Perfeito. Né? E só para pegar uma coisa que é interessante quando a gente fala desse processo, antes mesmo, e eu já gosto de trazer isso, e eu falo isso, gente, é muito de base empírica, e talvez depois fique até mais fácil de exemplificar, porque eu tenho um exemplo bacana para trazer para vocês. Eu fiz um processo seletivo de um banco uma vez, eu sou economista de formação, era para trabalhar na área de investimentos, e foi engraçado que eu fiz esse processo seletivo umas 8 vezes, sem exagero. Eu cheguei a fazer esse processo seletivo inverso, eu conheci o diretor da área, para depois eu ir para a empresa de RH para fazer o processo seletivo. E o mais engraçado, eu não passei. Falei, mas como assim você não passou? Você participou do processo seletivo e não passou? Eu já estava até craque nas perguntas, nas dinâmicas, estava tudo. Por quê? Porque ao final disso tudo que eu fui descobrir, para a função que eu ia ocupar e aquilo que eu fazia, eu não podia ter uma empresa no meu nome. E eu já empreendia. Tá. Tinha que ter buscado essa não, informação. E aí é uma antes. coisa que nem eu sabia, nem eu, entre aspas, né? A minha indicação, né? Que era a pessoa que queria que eu trabalhasse no time dele, naquele momento ele não imaginava que eu tinha uma empresa no meu nome. E aí eu só fui descobrir depois disso. E o interessante é que diante desse cenário, como eu falei, né? Eu posso vivenciar tudo isso, porque meu sonho de consumo era literalmente atuar nessa empresa. Era esse desenho que eu tinha, esse era o meu... Eu almejava isso. E eu posso te dizer que à medida que você vai cada vez mais se aprimorando diante desse processo, é quando você vai alcançando, né, digamos assim, esse processo de melhoria contínua que você vai trazendo tudo isso. Por isso que essas atitudes, da forma como ela é trabalhada, da forma como ela é vivenciada, né, ela não vale somente para a busca de um emprego. Ela vale para qualquer situação da sua vida. Seja na busca do emprego, seja na busca, né, de repente, do seu negócio para empreender, você criar um plano para o futuro e trilhar e mapear cada etapa desse plano. Seja, de repente, para o seu objetivo de estudo, onde você vai lá e fala assim, cara, eu quero estudar curso tal, faculdade tal, e quero me formar em tanto tempo. Ok, começa a desenhar ali, passo a passo, cada etapa. E aí você vai ver o quanto que isso vai fazer sentido para você. E quando você quebra um grande objetivo em pequenas, digamos assim, em objetivos menores, você vai ver o quanto que isso é favorável para você. E fica muito mais fácil de você alcançar. É uma coisa que se usa muito em inglês, né? E a gente traz para o mercado corporativo, são vitórias rápidas, quick wins. Isso. Por quê? Porque se a gente tem pequenas vitórias, a gente está sempre o quê? Motivado, a gente está sempre buscando algo a mais. E se anima, né? Se anima. Por quê? Porque lembra daquela coisa do mensurável e ter o tempo? Porque se eu deixo uma coisa muito longínqua, você fala, ai meu Deus, e agora está tão longe? Falou, não, eu tenho que ter aquela coisa ali. Sabe por quê? Como a gente falou, o jogo jogado e as conquistas sendo alcançadas, ele me estimula. E aí automaticamente eu vou buscando tudo isso. E novamente, eu posso trazer isso para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. Sabe aquele cliente que você está buscando, né? Para a sua empresa, para o seu negócio? Talvez o processo passe por isso, essa conquista passe por isso, né? Ter um planejamento melhor, de repente, para interagir com esse cliente. Então, Subiu pergunta tem perguntas aqui. Várias pessoas perguntaram, professor, qual é o nome do filme. Do filme eu posso falar, né? O Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada. De novo, O Diabo Veste Prada. Esse filme fala sobre a indústria da moda, mas fala sobre vida, trabalho. Bem legal. Tem duas perguntas que eu vou juntar numa só. Perfeito. O Tavares e a Melissa perguntam. Assim, a primeira parte da pergunta, Tavares pergunta, como devo me vestir, me comportar em uma entrevista? E a Melissa diz, como posso causar uma boa impressão, a primeira boa impressão. Por isso eu falei, as duas numa só, né? Se vestir para uma entrevista, como causar uma boa impressão. E assim, uma coisa que é bem interessante nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Até porque muita coisa está acontecendo de maneira remota, à distância, né? Não sei se vocês já viram alguns... Eu me divirto e aprendo muito com meme, né? E aí você já vê aquelas figuras, né, do cara que está de terno e gravata todo bonitinho, chinelo, bermuda... Isso. Né, ele está de chinelo, bermuda e meia, mas durante a câmera ele tá íntegro. Mas mais do que isso, tá? Quando você está pronto e preparado para buscar uma posição, né, uma coisa que funciona muito bem é assim, o que essa pessoa gostaria de ver em mim? Faz o efeito espelho, né? Além das minhas características, das minhas, digamos assim, das minhas competências,
Como você acha que eu poderia causar uma boa impressão? E quando eu falo boa impressão não está só na roupa, tá? O dress code, a roupa, ele faz parte disso, tá? Mas além da roupa, principalmente qual o tipo de atitude e comportamento que eu tenho que tomar perante essa pessoa para que ela reconheça que eu sou diferente. Acho que isso, por isso que eu falo, lembra que a gente fala que a atitude empreendedora, ela vale para a vida como um todo? Sim. Né? Até porque, assim, se fosse uma questão só de roupa bonita e apresentável, né, a gente não teria, às vezes, as coisas que a gente vê, né, tanto político de terno e gravata em situações dúbias. Né? Essa primeira boa impressão que a Melissa fala tem a ver também com como se portar nas redes sociais? Com certeza. E aí, quando a gente fala, novamente, quando a gente fala de planejamento, né, é literalmente você olhar para aquilo que se almeja e começar a buscar frente a essa, e nesse caso a gente usou, né, o emprego, né, a busca por uma posição no mercado de trabalho, uma coisa tão valiosa, né, é você começar, inclusive, a buscar essa empresa, né, o que ela faz perante os seus colaboradores. Né? Por exemplo, tem empresa que antes de contratar o funcionário, ela literalmente vasculha a vida da pessoa, daquilo que ela faz ou deixa de fazer nas redes sociais. E o porquê? Porque naquele momento você está mostrando, né, aquilo quem você é. No sentido de, fora da empresa, eu sou quem? O que eu faço? Porque a pessoa está sendo contratada para entrar na casa dos outros, né? E outra, eu estou carregando, de certa forma, aquilo que é o interesse da empresa. Eu estou emprestando, estou mostrando para ela aquilo que eu tenho. E, novamente, quando a gente coloca isso, por isso que eu falo da importância da figura do empreendedor nesse cenário, é a condição que ele tem de construir tudo isso de maneira positiva, né, como a gente falou agora, né, na trabalhabilidade. É você se mostrar como uma peça essencial para aquela engrenagem que já funciona, chamada organização. Professor, agora é uma pergunta minha. Tá bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta do aluno que também eu vou querer que participe, é um pedido na realidade, mas eu queria fazer uma pergunta minha que eu acredito que seja pergunta também de vários alunos. Você falou agora um pouco de dress code, né? Sim. O dress code, na verdade, é a forma como você se veste, é a forma como você se apresenta. Isso, mas eu pergunto assim, eu estou na empresa e a empresa autoriza, olha, você pode vir de bermuda, okay, pode tranquilo. usar tal, mas devo mesmo? Porque eu preciso ir desse jeito? Porque assim, tá, posso ir, mas devo. Por exemplo, o meu patrão deixa que eu use o celular a hora que eu quiser, mas devo usar a hora que eu quiser? E eu vou além. Lembra novamente o que são as relações com as diferentes gerações. Isso. Lembra que a gente acabou de colocar lá, geração Y, X. Meu patrão ele é totalmente millennial, trabalho numa startup, eu vou lá, bermuda, meia, papete, tá tudo certo dentro daquele ambiente. Agora imagina que você vai levar uma solução, o seu patrão, entre aspas, o seu CEO, né? Ele chama você para fazer parte dessa reunião, e está vindo, de repente, o diretor jurídico... Lá de Tóquio. Não, assim não. Um diretor jurídico, não preciso nem além, de um grupo centenário brasileiro. E aí eles vão marcar, e aí você vai aparecer nessa reunião de papete, bermuda e camiseta. O que você acha? Qual é a imagem que você está passando para essa empresa? Aqui é startup. Falou, não. Aí por isso que você tem que saber lidar e saber o momento certo e oportuno de fazer. E não é que eu sou, novamente, não é que eu estou falando, não sou eu, quem sou eu para falar o que você deve vestir ou não. Mas é literalmente, novamente, saber se colocar diante dessas situações. Ler o ambiente. Exatamente. A leitura de ambiente. Percepção de cenário e leitura de ambiente. Outra característica muito forte empreendedora que você tem que entender, né, para fazer isso. Por isso que a busca de informação ela é muito importante. Boa. Né? Porque você busca e fala, peraí, quem vai na reunião, o que você espera? Tal. Aí você também faz a leitura, até para mostrar para o teu chefe que você é diferente mesmo. Sim. Aqui no meu dia a dia cotidiano, cara, eu venho de papete, chinelo, bermuda e camiseta. A gente está indo para um ambiente externo, não vai te matar, né? Você colocar, como diz, né, uma calça jeans, um sapato e uma camisa. Ou uma gravata, se exigir, Se for o caso da gravata, não tem problema. Salto alto, no caso da mulher. Aí, novamente, eu me dando os exemplos e usando de referência, né? É um pouco isso. Eu durante muito tempo, eu trabalhei numa loja de sportswear, numa surf shop. Então, você imagina que eu trabalhava de regata, bermuda e chinelo. Por isso que eu estou colocando o meu exemplo. Né? Você imagina que uma vez eu tive que buscar um documento na casa do sogro do meu chefe num grande grupo empresarial. Você imagina se deixaram eu entrar no prédio. Aí, automaticamente, só consegui entrar porque eu consegui ligar
veio uma ordem expressa da diretoria liberando o meu acesso, mas você imagina o tamanho da... O problema que causou até desenrolar isso, né? E tudo bem, faz um tempo isso, mas quantas e quantas vezes isso acabou não acontecendo? Né? Então a gente tem que saber. Lembra que ela falou? Como é que a gente causa? Todo mundo reza, né, e quer ter os seus 15 minutos de fama. Isso. Mas 15 minutos de fama só é possível depois de 8 segundos de boa impressão. Professor, tem uma questão aqui, a Giovana Luque, ela fala em caixa alta, então eu preciso perguntar, pedir, ela fala assim, deem dicas para entrevista de emprego, por favor, eu preciso muito de ajuda com isso. Ela fala isso, outros falam, mas ela fala em caixa alta. Caixa alta, está desesperada entrevista de esse emprego. Apoio. Bom, eu não sou a pessoa mais certa para te falar isso, até porque é um profissional da área de recursos humanos, né, um pessoal de psicologia organizacional pode te ajudar muito mais em cima disso. Mas uma coisa que eu posso falar para você que vai trazer muito benefício é você aplicar boa parte desse seu conhecimento, esse seu protagonismo, como, digamos assim, desenvolvendo esse seu lado com esses seus comportamentos empreendedores, tá? Demonstra isso na sua entrevista. Demonstra o seu protagonismo, demonstra o quanto que você se engaja, fala que você faz questão de participar de uma aula eletiva, mostra que você não está limitado somente àquilo que está na grade. Você vai ver o quanto que isso pode ajudar você, de repente, nessa oportunidade que está sendo gerada. E só para a gente pegar aqui um gancho, e até para a gente estender um pouco mais, qualquer coisa a gente faz um bate-bola no final. Eu não sei se vocês conhecem o case dessa moça que está aí, né? Maite Lourenço. Maite Lourenço, eu posso te dizer, e foi uma grata surpresa quando fecharam o conteúdo dessa aula, né? Como você sabe, eu estava voltando de férias, e eu quando eu peguei o planejamento da aula e eu vi a Maite, eu fiquei feliz de vê-la, porque isso é uma querida, né? Eu conheço a jornada dela, conheço a história dela, e quando você vê, e comemorei muito a capa dessa revista, né? Ela foi a primeira mulher negra a ser literalmente evidência numa capa de uma das principais publicações de negócios no ambiente editorial brasileiro. E mostrando aquilo que ela faz como ninguém, que é exatamente o poder de gerar impacto, né, na sociedade que a gente vive, né? E a forma como ela criou e desenvolveu esse seu modelo de negócio. Ela criou aquilo que a gente tem, inclusive eu tenho uma camiseta da BlackRock, por isso que eu fiquei até emocionado quando eu vi. Né? Então, quando ela criou, né, a BlackRock, que ela é, na verdade, uma empresa que ela acelera, né, e desenvolve projetos, né, que tem no seu protagonismo os seus CEOs, né, os seus fundadores e os seus executivos, né, principalmente negros. Né? Então, ela tem toda essa base e ela vem da sua jornada, ela vem do extremo leste de São Paulo. Né? E vem de uma família humilde, trabalhadora, né? O pai era segurança, a mãe era governanta, você entendeu? E ela veio oriundo da escola pública, né? Trabalhou dentro desse sentido, fez sua faculdade, salvo engano, ela é formada em psicologia, né? E quando ela começou a orbitar dentro desse ambiente de negócios inovadores, vamos falar assim, ela viu a predominância de homens e brancos. Ela falou, cara, peraí, isso daqui é um lugar que precisa de diversidade. Então chegou a hora da gente promover quem? Os verdadeiros executivos e líderes também negros, negras. Então ela trouxe essa diversidade. Uma coisa que ela traz muito forte, né, na fala dela e na posição, por isso que eu fico orgulhoso de falar dela, né, é que ela faz assim, eu não tenho uma organização não governamental, eu não tenho uma ONG, mas eu tenho um negócio que busca o quê? Impacto social, principalmente por meio da equidade racial. Então, quando ela traz todo esse cenário, ela foi uma pessoa que ela planejou, ela teve essa coisa e falou, como é que eu faço isso? Então, há 2 anos ela veio estruturando a ponto de ganhar a proeminência que ela tem, né, e o destaque que ela está ganhando. Tá? Inclusive, semana passada ela fez uma base junto com o Marcelo Taz, no programa do Marcelo Taz. Tá? Então, só para vocês verem o quanto que é possível quando a gente planeja e a gente vai criando essas etapas para a gente chegar em cima disso. E só para trazer uma contribuição, quando a gente traz dentro desse cenário, né, como posso construir a minha bagagem para o futuro, né, literalmente vocês buscarem esses cenários, buscarem essas experiências, ter o poder realmente de planejar os seus próximos passos. E como eu falei, às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, mas o mais importante é você ter condição de lidar e caminhar com isso para o futuro. E para deixar aqui para vocês, dar uma reflexão, né, isso aqui é uma letra do Chimarruts, a música é muito mais bonita do que a leitura da própria base do que está aí. Eu convido vocês a escutarem
essa música depois, buscarem no YouTube. Está aqui, sugestão, crítica, pode trazer para dentro desse QR Code para entrar em contato conosco com relação às dúvidas. Agradecemos por mais uma vez estarmos juntos nessa oportunidade. Sr. Marcos, foi um prazer, sempre aprendendo muito. E aqui está a nossa avaliação também, né, do que você assistiu, o que você acha. Não esquece de dar like no canal. É como diz, né, dá like no canal. Dá like, se inscreve. Se inscreve. É isso aí. Dá o joinha. Dá o joinha e chama a isso gente aí. que a gente está de volta. É isso aí, pessoal. Obrigado Adorando sua aula, mais uma professor. vez. Parabéns, Até mais. gostando bastante. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.